Gente, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aí mais uma vez, mais uma noite extraordinária de conhecimento. Aqui juntamente essa galera fantástica do PMI. A gente vai iniciar em alguns momentos aqui o nosso evento da noite. A gente vai ter uma jornada extraordinária nesse momento sobre gamificação. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui a introdução do nosso querido Luiz Henrique, tá bom? Mas ao tempo, espero que todos estejam muito bem. Que em Brasília está uma noite meio friazinha. Mas, ao tempo, eu gostaria de saber de onde vocês estão falando, de onde vocês estão nos assistindo nesse momento, nos acompanhando nessa noite, tá bom? Ah, Peço que coloquem no chat aí localidade e a atuação de vocês. E se vocês também têm alguma relação com o tema, ou acham só o tema curioso e tudo mais, tá bom? Por favor, para a gente já poder ter essa interação ali no chat. Ao tempo, vou convidar aqui nosso querido Matheus Rocha, que está presidente do capítulo do PMIDF, vai comentar, falar brevemente com a gente. E na sequência a gente chama ali o Luiz Henrique, a gente faz a apresentação dele para ele comentar um pouco como é que vai ser essa noite. E na sequência a gente vai acompanhando aqui o chat sobre dúvidas e questões que vocês possam ter para a gente conduzir nessa noite, tá bom? Matheus, contigo. Então vamos lá, Fran. Obrigado aí pela apresentação, por estar aqui com a gente. Então, pessoal, boa noite. Como o Fran comentou, eu sou Matheus Rocha, estou presidente aqui do PMI Distrito Federal. E para a gente começar aqui esse bate-papo nosso, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de cor parda, cabelos cacheados um pouco para baixo dos ombros. Estou utilizando óculos, cabelo preto, olhos castanhos. E o meu fundo aqui da tela é um fundo com a logo do PMI, com a estratégia do PMI Next. Eu agradeço primeiramente aqui os nossos voluntários, o nosso palestrante aqui, o Luiz, pela disponibilidade, por se comprometer a estar aqui com a gente, compartilhando sobre um tema que eu também sou curioso, então estou aqui também para aprender com o Luiz. E dou as boas-vindas a vocês, agradeço por estarem aqui com o PMI-DF, convido já aqui de início para que continue acompanhando as nossas iniciativas e que participe cada vez mais do que o capítulo tem a oferecer para a comunidade. Né, eu e a Ana Lima aqui, que é a vice-presidente do PMI-DF, a gente conversa muito e a gente percebe e é um comum aqui, é algo comum entre nós, que nós só vamos conseguir gerar valor para a comunidade se a comunidade participar, estiver em nossos eventos, aí contribuindo, dando seus feedbacks para que a gente tenha uma constante evolução. Então, sem mais delongas, eu agradeço aqui novamente a presença de todos. Eu vou passar aqui a palavra para a Ana Lima também, para que ela dê uma palavrinha com vocês. Eu espero que aproveitem o dia, que aproveitem o assunto, tirem suas dúvidas e o que precisarem, podem contar comigo, contar com a gente aqui do PMI Distrito Federal. Ana. Obrigada, Matheus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, seguindo a autodescrição aqui, eu sou uma pessoa parda, de cabelo preto, também estou utilizando um plano de fundo do Piamai e estou de blusa vermelha hoje. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para agradecer essa equipe fantástica, né, que já no início do ano já está conseguindo trazer aí conteúdos fantásticos, né, para a comunidade, tá? Esse tema também é algo que eu acho muito interessante, porque a gente percebe hoje que tudo está em volta, né, de uma gamificação, de algum tipo de troca, né, e a gamificação é algo que traz essa visão muito forte, né, para que a gente consiga engajar. Então, o Luiz vai trazer um conteúdo fantástico, então agradeço aí a Franaí, a Renata, ao Luiz, a todo o time aí da diretoria de eventos e toda a diretoria aí que já está engajada nas iniciativas. Agradeço aí por toda a comunidade por estar aqui com a gente. E reforçar aí o que o Matheus trouxe, continue seguindo nossas redes, né, LinkedIn, Instagram, o site, o grupo, porque lá a gente vai estar divulgando todas as iniciativas e tem muita coisa legal para esse ano.
tá? Então, também, sem mais delongas, passa a oportunidade aí para o Luiz, que é o nosso palestrante de hoje. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigada por estar aqui e abro as portas aí para você. Muito obrigado, pessoal. Primeiramente, agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. Vou iniciar fazendo também minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, de cabelo rapado. Estou utilizando óculos, utilizando uma blusa vermelha e de fundo, o nosso fundo do PMI. Então, vou iniciar aqui compartilhando a tela com vocês. Me avisem, por favor, quando estiverem conseguindo ver. Tá Oi, dando para Luiz. tela? Oi. Estamos vendo. Perfeito. Então, vamos iniciar. Nosso tema de hoje é a gamificação. A ideia é apresentar para vocês do zero da gamificação, para quem ainda não conhece, nunca teve contato, até a implementação de um programa. Então, primeiro iniciando me apresentando, eu sou o Luiz Henrique. Atuo atualmente no geral como Product Design, eu sou vice-presidente, estou vice-presidente do PMI Estudante Club DF. Atuo como Product Design, então o meu foco tem sido, através desses anos, a criação de soluções, de plataformas que possam impactar a experiência das pessoas, soluções criativas, e dentro disso eu conheci a gamificação e acabei atuando muitos anos com isso, então fico feliz de poder estar trazendo aqui para vocês. Eu vou estar apresentando aqui, então qualquer dúvida podem levantar a mão ou interromper também, que os meninos vão nos auxiliando também. Se tiver alguma dúvida no site, no chat, eles avisam a gente. Então, primeiramente, o que que é a gamificação? Em um contexto entre jogos, gamificação, é a mesma coisa? Qual é a diferença? Primeiramente, para a gente entender como surgiu a gamificação, a gente tem que entender o impacto dos jogos na nossa sociedade e o que eles significam atualmente. Então, na década passada, os jogos foram a mídia de entretenimento que mais faturou, que mais teve engajamento, tanto na década passada quanto na retrasada. Desde os anos 2000 tem tido essa crescente, tem passado outros tipos de mídia como o cinema, e isso chamou a atenção das pessoas. Por que que as pessoas se engajam tanto com jogos? Por que que a pessoa trabalha o dia inteiro, as suas 8 ou mais horas por dia, e chega em casa e ainda se dedica a poder jogar, a poder fazer alguma coisa? O que que leva as pessoas a serem tão apaixonadas por jogos? Isso começou a trazer uma curiosidade para as pessoas. Então, eu trouxe aqui alguns dados só para que a gente possa ter uma noção básica desse impacto. Então, o mercado de jogos globalmente faturou cerca de 200 bilhões no ano de 2022, então um valor extremamente expressivo, e estima-se que vai chegar para mais de 320 bilhões no ano de 2026. Aqui no Brasil, no nosso país, a gente tem aproximadamente um faturamento de 12 bilhões por ano. A gente é o maior país da América Latina em questão de consumo de jogos, o 13º maior do mundo, então o mercado de jogos é bem difundido no Brasil. E nessa linha, 74, 75% dos brasileiros jogam algum tipo de videogame, seja mais tradicionalmente no console, seja no seu computador, ou no dia a dia, algum jogo mais simples que joga. E desses 75%, praticamente metade gasta cerca de 20 horas ou mais jogando semanalmente. Então, praticamente um meio turno de trabalho é bastante tempo, e tem gente que gasta mais. Então, esse é o impacto que os jogos têm nas vidas das pessoas hoje em dia. Por que que esse contexto é importante? Esse contexto foi o que motivou a criação da gamificação. Foi pensar o porquê que alguém, mesmo cansado, mesmo depois de passar um dia inteiro trabalhando, tem interesse em sentar na frente do computador, pegar seu celular e jogar. O que que incentiva a pessoa a poder fazer isso? O que que motiva ela? O que que deixa ela tão engajada nos jogos? E como a gente pode pegar toda essa motivação, esse engajamento, e trazer para outros contextos? Então, o que que torna os jogos tão interessantes? Assim surgiu a gamificação. Então, a gamificação, ela não é um jogo, mas ela utiliza esses elementos e mecânicas de jogos que tornam eles engajadores para tornar outros contextos engajadores. Então, seja para tornar processos mais engajadores,
seja para influenciar o comportamento de pessoas em si, em diversas áreas. Eu vou explicar um pouco mais, passar por alguns exemplos que eu sei que fica um pouco abstrato esse contexto. A gamificação ela tem o objetivo em si de modificar um contexto real, de tornar ele mais engajador. Já o jogo ele tem apenas o objetivo de ser divertido, de você poder despairecer em si. Passando por alguns exemplos para que fique um pouco mais claro os tipos de gamificação que vem se aplicando e como é que ela pode ser aplicada em vários contextos. Primeiro, um exemplo que eu acho bem interessante, que é o contexto de doação de sangue. Na Suécia, o serviço de doação de sangue fez a implementação de uma gamificação, onde é que eles traziam diversos elementos de jogos para poder incentivar as pessoas a doarem mais. Então, a gente tinha esse problema, a gamificação sempre parte de um problema que a gente quer resolver, de um contexto que a gente quer melhorar, engajar mais as pessoas, e nesse caso seria a doação de sangue. Então, eles tinham um aplicativo onde é que a pessoa podia se cadastrar e quando ela fazia a doação do sangue, ela recebia uma notificação assim que aquele sangue era usado para outra pessoa. Então, ela recebeu uma notificação, um feedback dizendo que aquela doação que ela fez estava começando a salvar vidas. Então, isso incentivou e trouxe um aumento bem grande na quantidade de doação de sangue. Além disso, ele trazia esse painel aqui que a gente pode visualizar, que basicamente mostrava os níveis de sangue e que eles tinham em estoque e como é que isso estava de acordo com o medidor deles. Então, se estava em falta, se estava no nível aceitável. Então, eles traziam um senso de urgência para a pessoa poder doar, lembrar de doar. Então, isso foi um projeto bem interessante que causou bastante impacto. Segundo ponto, eu queria trazer o Super Better. Ele é um aplicativo de saúde mental. Ele basicamente usa elementos de gamificação para poder estar incentivando a pessoa a poder cuidar mais da sua saúde, aprender sobre aspectos de educação mental. Então, ele foi um aplicativo que fez bastante sucesso. Ele está no ar até hoje. Se vocês quiserem, vocês conseguem baixar ele nas lojas de celulares. E ele já impactou mais de 1 milhão de usuários. Ele foi criado por uma das especialistas em gamificação. Então, esse é um projeto que consegue exemplificar bem para a gente. Outro ponto que é um projeto que eu acho bem interessante é o Frontier. Ele foi criado pela Volkswagen. Ele é um bom exemplo de como a gamificação ela pode extrapolar o contexto só de plataformas ou de dinâmicas e trazer algo bem diferente. Então, o Frontier, ele tinha o objetivo de modificar locais reais para alterar o comportamento da pessoa. Então, eles fizeram vários experimentos. Um deles aqui que eu trouxe, o primeiro, eles fizeram a instalação de uma. Basicamente, o problema é que a gente tinha uma entrada onde é que não dava mais para alargar o espaço dela e a gente tinha uma escada normal, com os degraus e a escada rolante. A gente tinha sempre o caso que as pessoas não se sentirem motivadas, sentirem preguiça de ir pela escada normal, ela estava sempre vazia e a escada rolante sempre lotada. Para poder modificar esse comportamento e trazer uma dinâmica nova, eles fizeram a decoração da escada usando esse sentido de teclas de um piano. E além disso, eles adicionaram também um sistema de som nele. Então, a cada vez que a pessoa pisava em um degrau, ela tinha um feedback, ela tinha ouvido um som daquela tecla do piano. Então, isso modificou o comportamento das pessoas que passaram a utilizar bem mais a escada para poder ouvir esse som. Outro exemplo bacana também é dessa lixeira, ela é de um parque onde é que as pessoas jogavam muito lixo no chão e eles queriam modificar esse comportamento para que as pessoas começassem a jogar o lixo na lixeira. Então, eles instalaram um sistema onde é que quando você jogava um lixo, através assim, eles pegavam o tamanho do lixo, eles dava um feedback para você em formato de som. Então, você jogava um lixo pequeno, você ouvia o barulho dele indo até o fundo. Você jogava um lixo maior, você ouvia outro barulho. Então, isso incentivou as pessoas, apenas por ter esse som, começarem a querer jogar os lixos lá com mais frequência. Agora, um exemplo que eu acho que já é mais conhecido de todo mundo, o Duolingo, ele acho que é um dos aplicativos mais conhecidos gamificados, e ele realmente usa uma ampla gama de elementos de gamificação para fazer o ensino de idiomas estrangeiros. Então, é um aplicativo bem bacana e ele usa vários elementos, eu acho que ele é o mais conhecido de todo mundo.
Então, a gamificação ela pode ser aplicada tanto em contexto do dia a dia, em questão de um ambiente, quanto em uma experiência de uma pessoa em uma plataforma, seja para intensificar, por exemplo, eu tenho um site de vendas, quero intensificar minhas vendas, pode ser aplicado. Eu tenho um site que é para os meus membros e eu quero melhorar a experiência deles, pode ser aplicado. Seja nisso, seja em processo do dia a dia. Então, eu tenho uma equipe que está desmotivada, que não está realizando determinada ação e eu quero motivar ela para realizar, isso pode ser aplicado. Então, são diversos contextos. A gamificação em si, ela pode ser aplicada tanto por inteiro, então a gente faz, por exemplo, uma plataforma inteira gamificada, como o Duolingo, ou a gente pode aplicar pequenos elementos de gamificação para poder incentivar as pessoas. Os dois casos existem. Então, por exemplo, o LinkedIn tem um caso bem interessante, que eles tinham um problema que era que as pessoas não completavam o seu perfil até o final. Isso era ruim porque a plataforma funciona através das informações da pessoa, então eles implementaram um elemento simples de gamificação, uma barra de progresso, quando você completa e alguns avisos e alguns badges quando você completa, assim, tipo perfil campeão, esse tipo de coisa. Isso já aumentou em 70% a quantidade de preenchimento, eles divulgaram os dados em 2020, então talvez tenha aumentado até mais. Então, esses daí são casos de aplicações de gamificações completas e aplicações de gamificações a alguns elementos. Agora que a gente já entendeu o básico de o que é uma gamificação, eu gostaria de, antes de passar para os frameworks, trazer essa pergunta para a gente. A gamificação, ela sempre funciona? É uma pergunta difícil. A gente entende que no nosso meio de projetos, é que toda hora surge alguma metodologia, alguma coisa, as pessoas dizem que é uma bala de prata, que ela serve para tudo. Mas a gente que vai tendo mais experiência no mercado, vai estudando e vai testando, entende que não existe uma bala de prata, existe contextos. Você tem um contexto e você aplica uma solução, uma técnica, um framework para aquele contexto específico. Então, a gamificação, ela nem sempre funciona. Você tem que avaliar o contexto e avaliar se ele é aplicável a uma gamificação. Outro ponto também que pode ser um problema na gamificação, e eu trouxe para a gente como ponto de alerta, é o que chamo de pointification. É uma aplicação ruim do que chamam de PVL. O que que significa isso? Acontece muitas vezes no mercado uma prática de resumir gamificação em pontos, badges e rankings. Então a pessoa acha que vai aplicar esses três elementos sem um contexto e que vai funcionar. E na verdade eles acabam apenas eles por si só não funcionando muitas vezes. Não significa que esses elementos não são bons, significa que a gente tem que estudar um contexto, ver se eles são adequados para aplicar nesse contexto e aplicar ele junto com outras coisas. Outro ponto de atenção é o exploitation hair. Ele é um foi de um estudioso, o Ian Vogash, que ele trouxe esse ponto de atenção sobre a gamificação. Como a gamificação ela é uma ferramenta que visa modificar o comportamento das pessoas através dela, a gente tem que ter uma atenção especial no questão de ética, de não utilizar isso para aspectos ruins. Então, a gente tem casos fora do Brasil de empresas que utilizavam gamificações, só que faziam isso de maneira que faziam o funcionário trabalhar em excesso, com algum objetivo, e não esse é o objetivo da gamificação, não é prejudicar a pessoa, então sempre a gente tem que ter essa atenção. Agora, passando por esses pontos, vamos começar a explicar um pouco mais sobre os frameworks, como estruturar uma gamificação. O framework que eu trouxe aqui para a gente como o principal é o 6D. Ele é um framework que fala sobre 6 etapas para implementar uma gamificação, e dentro de cada uma dessas etapas eu vou comentar alguns outros frameworks, alguns pontos de atenção para a gente. Esse framework ele foi criado pelo Kevin Werbach, ele é um especialista em gamificação, um dos grandes nomes do mercado, que vem estudando gamificação há muitos anos, e ele divide a implementação de uma gamificação em 6 etapas principais. Então, a gente resume aqui como definir, delinear, descrever, desenvolver, divertir e implementar. Em inglês, todos eles começam com D, por isso o nome de 6D Framework, mas ele ajuda a gente a conseguir estruturar isso de maneira organizada e de maneira visual. Tem gente que até faz uma versão de Canvas com o 6D para conseguir botar isso de maneira bem visual.
Então, agora passando por cada uma das etapas, primeiro, definir. Uma gamificação, ela necessariamente tem que ter um objetivo. A gente não pode começar uma gamificação sem objetivo, porque senão ela se perde. A gamificação, tem como objetivo cumprir esse objetivo. Então, a gente tem que ter isso bem definido antes de começar a estruturar ela. Então, o que que a gente quer alcançar com essa gamificação? Para quem que é essa gamificação? Ela para meus colaboradores internos, eu quero que eles fiquem mais motivados com o trabalho no dia a dia. Ah, não, ela é para os meus clientes. Eu quero que meus clientes comecem a comprar mais no meu site. Não, na verdade, ele é para os membros da minha comunidade. Isso tudo modifica qual vai ser o contexto da nossa gamificação e a gente tem que ter tudo isso bem estruturado. Então, algumas práticas são interessantes nesse começo de projeto de estruturação de gamificação. Então, fazer uma lista bem concreta sobre o que que a minha gamificação tem como objetivo, classificar esses pontos, dar uma relida, dar uma pensada com bastante carinho nessa lista e eliminar o que não é o objetivo final dessa gamificação. Então, nem sempre a gente vai conseguir sanar tudo de uma vez, a gente pode classificar esses objetivos principais e definir quais vão ser os principais para a gente começar a trabalhar. E ajudando vocês nesse processo, a gente pode acabar justificando esses objetivos, por que que ele tem que ser alcançado, por que que ele é importante. E numa gamificação é interessante você definir prazos. Então, é difícil estruturar uma gamificação que funciona para sempre. Você não vai deixar ela lá e ela vai funcionar para sempre. Você tem que estruturar prazos e, às vezes, etapas para ela. Então, eu quero uma gamificação que funcione durante vários anos. Eu vou definindo etapas e modificando elas com o tempo. Então, você tem que definir o seu objetivo e até quando você deseja alcançar ele. Segunda etapa, delinear o comportamento do alvo. Então, como eu comentei anteriormente, o principal objetivo da gamificação é modificar o comportamento das pessoas. Então, eu posso trazer aqui alguns exemplos para que fique um pouco mais claro esse modificar. Então, eu quero fazer uma gamificação para a minha empresa. Meus funcionários estão tendo o problema que eles chegam sempre atrasados. Então, qual é o comportamento que eu quero com eles, melhorar com eles dentro dessa gamificação? Eu quero que eles passem a chegar na hora. Então, dentro disso, a gente delineia vários comportamentos que a gente deseja que o alvo da gamificação passe a ter depois de passar por esse processo ou durante ele. Então, nessa etapa é importante a gente especificar os comportamentos e as tarefas que eles vão realizar, definir métricas de sucesso para essas tarefas e definir maneiras de medir esse sucesso. Então, por exemplo, nesse caso que eu comentei de funcionários chegando atrasados, o nosso objetivo seria que os funcionários passassem a chegar na hora. A gente poderia identificar como métrica 85% dos funcionários chegando na hora dentro do expediente. E a maneira de medir seria uma medição de horário dos funcionários. Então, ter isso bem delimitado de todos os pontos que você quer trazer dentro da gamificação, até para que você consiga medir se ela está funcionando e modificar caso ela não esteja. A próxima etapa é uma etapa um pouco difícil, que é descrever os seus jogadores. Quem são os jogadores? Quem vai participar da gamificação? Então, o máximo de informação que a gente tem, que a gente puder ter sobre esse público-alvo, ajuda a gente a criar uma gamificação adaptada a ele. Então, a gamificação, o ideal é que ela seja realmente adaptada para o seu público. Então, seja dados gerais que você tem sobre eles, então faixa etária, tipo de comportamento, todos os dados que você tem sobre o seu público, seja seus funcionários, seja em um âmbito maior, é bom você ter acumulado. E tem também algumas técnicas específicas dentro da gamificação que a gente pode utilizar para estar classificando esses, como a gente chama, tipos de players que a gente vai estar lidando na gamificação. É claro que isso varia com o caso. Então, tem gamificações que a gente vai fazer com um público muito grande e não é viável a gente fazer o estudo de todos eles. Então, a gente quer fazer a gamificação para uma plataforma onde é que todos os dias chegam usuários novos. A gente não consegue ter a delimitação exata desse público. Então, nesses casos, eu vou explicar um pouco mais para frente quando a gente for conversar sobre como é que escolhe as técnicas de gamificação a ser utilizadas, mas você faz uma gamificação mais geral, tentando equilibrar os elementos em si. Relacionado
a como entender os nossos players dentro da gamificação, a gente tem o framework do Excite User Tape. Ele basicamente delimita 6 tipos de players dentro da gamificação e o que que cada um busca. Então, essa metodologia ela se assemelha bastante a muitas outras que a gente tem no mercado, cada um ao seu voltado. A gente tem algumas que são voltadas a entender qual é o seu tipo de liderança, o tipo de personalidade, e dentro da gamificação não é diferente. A gente quer entender quem é você dentro da gamificação. Então, dentro disso, a gente tem 6 tipos de jogadores. Os plays, eles buscam conquista e reconhecimento, eles querem estar no topo, então são pessoas, no geral, bem competitivas, que têm um perfil de liderança. Temos os activos, eles gostam de pegar todas as conquistas do jogo, então medalhas, coisas assim atraem muito eles, gostam de títulos em si. Os socializers são as pessoas que gostam de participar de uma gamificação, de um jogo, mais pela questão da interação. Então, ela gosta de estar com o grupo, gosta de contribuir com o grupo, gosta de conversar. É o tipo de pessoa que, se fosse trazer para o universo de um jogo, ela não se importa muito para qual jogo ela está jogando, desde que seja com os amigos dela, todo mundo junto, e que ela faz isso sem querer se estressar muito. O Free Spirit, ou espírito livre, é o que busca explorar, então ele quer explorar todas as possibilidades do jogo, ele gosta de criar, essa parte criativa, criar algo, desenvolver algo, atrai muito ele. O filantropista ou altruísta, ele é a pessoa que gosta de ajudar dentro do jogo. Então, é aquela pessoa que gosta de estar auxiliando, é um perfil muito de moderadores, líderes de comunidade, que gostam de estar lá para ajudar as outras pessoas, orientar. Então, isso dentro do jogo também tem que ser considerado. Para dentro de uma gamificação é bem importante. E o Disruptor, eles procuram provocar mudança e testar os limites do sistema em si. Então, são as pessoas que gostam de procurar as falhas dentro do jogo, procurar até onde vão. Isso tudo é importante ser considerado dentro de uma gamificação, porque esses perfis que vão definir as técnicas que a gente vai poder utilizar. Então, a gente fazendo essa análise dos players, por exemplo, eu quero fazer uma gamificação para minha equipe, eu tento entender qual é o perfil deles. Esse perfil pode ser feito, por exemplo, através de um teste online já pronto, ou de um teste que eu fabrique para poder estar pegando esse perfil da pessoa, e através disso eu consigo entender qual é o perfil da pessoa. Um ponto importante, um ponto de atenção aqui no Excite, ele tem esse formato para exemplificar a oposição entre dois tipos de players. Então, o philanthropist, ele é o contrário do achiever. Então, em outras palavras, dinâmicas que são interessantes para filantropista muitas vezes não são para achiever, podem deixar ele desmotivado. Então, isso é importante para a gente entender o equilíbrio. Tem coisas que eu faço para um tipo de jogador que podem não funcionar para outro. Então, eu tento usar elementos equilibrados ou tentar ver o perfil do time em si. Se eu tiver um time onde é que eu notei que tem, por exemplo, mais players activos, faz mais sentido para mim eu poder estar usando técnicas desse e usar menos dos outros. Mas se eu noto que tem pessoas de todos os tipos de players, a gente pode estar variando mais usando técnicas onde é que a gente não puxa tanto para esse play. Então, por exemplo, o player gosta muito de uma competição, mas a gente pode, por exemplo, fazer uma competição em equipe, onde é que a gente não vai ter o foco em quem vai ser o vencedor, mas a colaboração, quem vai criar o melhor produto. Então, poderia ser interessante para a gente. Tendo definido o tipo de plays, entendido o seu público, captado o máximo de dados que a gente pode com eles, a gente passa para a etapa de desenvolver. Luiz, deixa eu só Opa! fazer uma Franaí aqui, tudo bem? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui sobre o slide anterior, se você puder voltar. Ah, eu sou uma pessoa hoje que estou com 44 anos de idade. Eu me vejo jogador, acho que desde os 4 ou 5, pra vocês terem ideia. Então, assim, tem alguma bagagem aí, digamos, associada. Ah, eu vejo essa categorização, sim, muito bem definida, só que em alguns momentos eu me vejo em mais de uma classificação dessa ao mesmo tempo e às vezes em fases diferentes da vida, entendeu? Ou do tipo de jogo,
Quando eu comento até mesmo essa fase da vida, quando você associou lá na frente a questão das 20 horas semanais, a, a gente para refletir um pouco e pensa, né? Se eu for colocar na ponta lá, pode dar mais ou menos isso aí, mas como é que eu usufruo dessas horas, né? Vamos dizer assim. É com coisas que vão me estressar, é com coisas que vão consumir meu tempo de forma alheia, é só um passatempo. Então, pensando um pouco sobre isso, eu vi que essas categorias ditam um pouco sobre como é que é o ritmo, e eu acho que até você fez menção ali, né? De acordo com o contexto que a pessoa está também, e aí ela pode entrar em alguma dessas caixinhas, ou então, de repente, tá em mais de uma caixinha dessa ao mesmo tempo, por conta do dia a dia, por conta do momento da pessoa, né? Era só algo que eu queria comentar ali, que eu me vi um pouco nessas classificações, mas em momentos e fases diferentes da vida, sabe? Eu achei bacana, eu acho que é bem isso mesmo, é bem nesse ponto. Perfeito, isso daí é bem importante comentar mesmo. A gente pode mudar esse tipo de coisa ao longo da vida e até em momentos do nosso dia a dia. Tem vezes que você varia entre mais de um deles. Normalmente os testes, quando são realizados, eles não se classificam em um só, eles dão percentuais sobre o qual você é o tipo de player. Isso é interessante porque a gente acaba misturando diversos aspectos disso no nosso dia a dia, até em fases diferentes. Tem dias que eu estou mais competitivo, tem dias que eu estou menos, então isso é importante. Até vou comentar mais à frente na parte da divisão das técnicas, mas é bem importante tentar equilibrar. Boa, Então, ter boa. elementos de todos os tipos de players é importante e às vezes você quer direcionar mais para dois tipos, mas ter elementos gerais é bem importante. Bacana. O Danilo aqui levantou a mão. Fica à vontade, Danilo, para comentar algo, por perguntar algo aqui pro Luiz Henrique, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa. Boa Noite, noite, Dani. Luiz. Uma pergunta com relação até ao comentário do Fran aí, que eu já havia refletido antes, ele citou de uma forma que acho que vai complementar. Na opinião de vocês, a questão da idade, da faixa etária do usuário que se depara com a gamificação, ela pode influenciar nessa classificação do jogador? Perfeito. Acredito que relacionado à classificação de jogador em si, nesse framework, não. Mas, de maneira geral, esses dados são bem importantes para a gente entender os elementos que a gente vai utilizar e em qual intensidade a gente vai utilizar. Então, uma gamificação que eu faço para um grupo onde é que a gente está esperando pessoas de 16 a 20 anos, não é a mesma gamificação de um público de 40 a 55 anos. Então, a gente usa elementos diferentes, então mais para frente a gente vai ver que tem elementos como o tema, às vezes não é adequado usar um tema porque é algo que eles não vão se identificar, ou escolher um tema que tem a ver com essa faixa etária, e a intensidade que a gente usa esses elementos de maneira que a gente tem que entender que tem públicos que se identificam e se sentem motivados sentindo que estão jogando algo, e tem públicos que não gostam de jogar. Então, isso é bem importante. Então, a gamificação serve para os dois. A gamificação serve para públicos que se identificam e vão entender mais sobre elementos de jogos, mas também serve para públicos que não gostam de jogar. Claro que a idade não define se a gente gosta de jogar ou não, mas são elementos onde é que a pessoa tenta captar o máximo número de dados para conseguir analisar tudo isso. Então, analisar a idade, a faixa etária, a profissão e assim por diante, para tentar entender um pouco o perfil do público que ela vai aplicar a gamificação em si. Até porque eu sou suspeito para falar que nem o Fran aí também, eu estou com quase 40 e eu sou um pleno jogador, e jogo desde cedo também. Então, sim, tem coisas que se aplicam, né? E para outras pessoas, talvez até pela facilidade de interação, pode ser que não seja algo tão palatável assim como é para mim, ou para o Fran aí, ou para as outras pessoas que jogam também, né? Mas beleza, era isso aí, obrigado. Boa. Luiz, fica à vontade, tá? Certinho. Qualquer outra dúvida, pode interromper, gente. Então, tendo entendido o perfil do nosso público, a gente começa a etapa onde é que a gente realmente começa a desenvolver a gamificação. Então, a gente já definiu nossos objetivos, a gente já definiu o comportamento que a gente quer que o nosso alvo da gamificação tenha, a gente já descreveu como é que esse público é para a gente poder entender ele, e a gente começa aqui a parte de desenvolver loops de atividade. A gente tem que entender que uma das coisas dentro de jogos, dentro de gamificação, que mais atrai as pessoas, que mais ajuda no engajamento é o feedback. A gente tem o costume de associar o feedback a uma fala de uma pessoa para outra, mas
basicamente tudo que a gente realiza na nossa vida é feedback. O celular é tão viciante de se mexer porque você toca nele e acontece algo na mesma hora. Ele tem um feedback instantâneo sobre uma ação que você faz. E a mesma coisa tem que ter na gamificação. Então a gente tem que pensar como é que vai ser o dia a dia de quem está na gamificação nas atividades. A gente tem que pensar que ela vai ter atividades repetitivas dentro do dia dela e que essas atividades têm que ser feitas no formato de um looping envolvente. Então, a gente tem que ter algo que vai motivar a pessoa a realizar a atividade, vai ter o dia a dia dela realizando essa atividade dentro da gamificação, essa atividade do dia a dia dela, e essa atividade, após ela finalizar, vai gerar um feedback para ela. Então, ela vai ter uma resposta sobre essa atividade. Então, a resposta sobre essa atividade vai ser o que vai incentivar ela a realizar novamente. Então, é importante tanto loopings relacionados ao engajamento quanto loopings relacionados à progressão. Então, o segundo ponto que mais atrai dentro de jogos é a sua progressão. Você sente que está evoluindo. Isso tem que ser trazido para diversos contextos da nossa vida. Então, você dentro de um jogo, você tem vários elementos que são relacionados a essa evolução. Então, o ganho de XP, o aumento de níveis, você está passando de fases, tudo isso ajuda você a sentir que concluiu uma etapa e desejar ir para a próxima etapa em si. Isso é muito utilizado em alguns aplicativos, por exemplo, o Duolingo, ele usa bem exemplificado essa questão do passar das etapas, você tem as fases dentro de cada uma das lições, e quando você completa as lições, você vai andando ela e cada um você tem dentro de capítulos. Então, você tem realmente esse senso de progressão dentro dele, que é algo que é muito importante. Uma pessoa dentro da sua gamificação, ela não pode sentir que ela está parada, que ela está fazendo sempre atividades, atividades, isso não está levando ela a lugar nenhum dentro da gamificação. Então, isso é importante para que ela sentir que ela está progredindo, está aumentando seus conhecimentos, ou está aumentando seu nível, tudo isso dentro de um contexto em si. E, não menos importante, uma gamificação, ela tem que ser divertida. A gente tem dentro do ramo de estudo de jogos algumas outras vertentes, como, por exemplo, jogos sérios, que eles aplicam o contexto de um jogo a um ambiente com o objetivo de ensinar. Eles não têm o objetivo de ser divertidos, apenas de usar as mecânicas e, às vezes, a parte gráfica. Então, um exemplo disso é o que teve há alguns anos, agora acho que não está tendo mais, é o simulador de autoescola. Ele não era divertido, mas ele tinha o objetivo de ensinar e de você simular uma situação real. Isso é muito utilizado também em alguns países. O Exército dos Estados Unidos usa um simulador de batalha, onde é que ele tem o objetivo de realmente simular um campo onde é que você consegue fazer os movimentos e treinar, e ele não é divertido. Então, uma gamificação ela tem o objetivo de ser divertida. Isso é parte dos elementos de jogos que trazem uma gamificação. Então, isso quer dizer que a gamificação é uma brincadeira, que as pessoas só vão ficar brincando e não vão cumprir o seu objetivo? Não. O objetivo inicial a gente já definiu. Ele tem que ser cumprido. A gamificação, a diversão e todos os elementos que estão dentro deles é uma maneira de tornar esse processo prazeroso e engajador até o final. Então, se seu objetivo é que seus funcionários parem de chegar atrasados, que nem um exemplo que a gente deu lá no começo, esse objetivo vai ser cumprido, só que a gente está tentando cumprir ele de maneira engajadora e divertida, de maneira a alterar o comportamento da pessoa. Então, vários aspectos têm que ser revisados nessa etapa e pensados. Então, como essa gamificação vai ser apresentados para os participantes, como é que eles vão se engajar nesse processo. E agora, a última etapa, e eu acredito que a mais difícil desse framework, seria a parte de implementar. Então, implementar elementos de gamificação e técnicas e mecânicas de jogos de maneira a gente conseguir criar essa gamificação por completa. Essa última etapa, nela a gente aplica os elementos de jogos e as ferramentas que serão necessárias. Então, a gente quer fazer isso através de um site, a gente quer fazer isso com o controle de uma planilha, isso vai precisar de X, Y, ferramentas, X, Y coisas. A gente faz a partir dessa etapa aqui, onde é que a gente faz a criação de todos, mas principalmente a parte de aplicar as mecânicas de jogos.
Nessa etapa, eu queria apresentar um framework para vocês. Ele é um dos mais utilizados para que a gente consiga fazer um entendimento desses elementos de jogos que podem ser utilizados nessa última etapa. Existem até gamificações que são baseadas completamente no framework do Octalis. O framework Octalis ele foi criado por Yuka Shao, ele é um dos maiores especialistas do mundo em gamificação, é um dos nomes que realmente é mais reconhecido. Ele já esteve aqui em Brasília, se eu não me engano, ele esteve aqui em Brasília ano passado. É um renome, assim, dentro dos estudos de gamificação bem reconhecido, e ele criou o Octalysis, que ele chama de um design feito para o ser humano. Então, ele é baseado nos motivadores humanos, ele separa isso em 8 principais core drives que vão influenciar o comportamento das pessoas. Então, baseado no que a gente entendeu dos nossos jogadores, a gente começa a definir aqui o que que vai ser aplicado em cada um deles. Então, dentro desses core drives, a gente tem o significado épico e chamada aventura, desenvolvimento e realização, empoderamento da criatividade e feedback, propriedade e posse, influência social e afinidade, escassez e impaciência, imprevisibilidade e curiosidade, e perda e evitação. Cada um deles tem como objetivo provocar elementos, sentimentos na pessoa, e cada um deles tem elementos associados em si. Então, o significado épico e chamado, ele trata sobre um elemento que é muito comum em jogos, que é você ser o escolhido, você ter um significado épico para realizar aquilo. Esse, às vezes, é um pouco difícil para as pessoas botar isso em um contexto real, mas isso é totalmente aplicável. Por exemplo, para a gente do PMI, o nosso significado épico e chamado para aventura é a gestão de projetos, é que a gente querer difundir isso no mundo. É por isso que a gente está aqui, esse é o significado. E a gente conseguir passar isso para uma pessoa dentro da gamificação é um ponto. A gente tem, para cada um desses core drives, tem os elementos, as técnicas de jogos relacionados que o Yuka Shao lista. Eu vou passar por algumas aqui, mas ele tem uma lista bem grande do que você pode ser utilizado, e cada um deles pode ser aplicado em contexto diferente. Então, o desenvolvimento e realização ele é muito utilizado para a parte educacional, então a pessoa que gosta de estar se desenvolvendo, então já fazendo uma ponte do que a gente pega o nosso player de ativo, aquele pessoa que gosta de se envolver, gosta de estar acumulando conquistas, a gente pega muitos elementos relacionados a isso. Então, aqui que a gente tem elementos de gamificação como a parte de níveis, a parte de badges, que são títulos, e assim por diante. O empoderamento da criatividade e feedback é bem relacionado ao player do Free Spirit, então espírito livre. Então, aqui a gente tem vários elementos da gamificação, dinâmicas e aspectos relacionados à criação, à criatividade, a você estar podendo deixar a pessoa personalizar. Então, um exemplo disso, por exemplo, em uma plataforma, são as plataformas que deixam você criar o seu avatar. Você está dentro da plataforma e você quer personalizar o seu avatar, deixar a sua cara, ou você está em um site, num aplicativo, onde é que ele deixa você modificar os elementos de maneira onde é que eles fiquem adaptados para você. Isso é muito utilizado até em aplicativos onde é que a gente não enxerga que há uma gamificação, mas ela há esses elementos por trás. Então você pode dizer, na minha home eu quero isso, isso, isso. O meu avatar vai ser de tal jeito. São elementos. E o feedback em si, a gente já conversou muito sobre ele, mas um dos pilares da gamificação. Então, cada ação você está retornando para o seu jogador, o seu player, o seu membro da gamificação, um feedback sobre isso, seja um feedback a longo prazo, seja um feedback instantâneo da ação deles. Então, dentro de um jogo, por exemplo, você joga, você realiza uma ação, você ganha um XP sobre aquela lição. Do mesmo jeito, na vida real, isso é uma das coisas que eu brinco que mais motiva. Você passa o dia inteiro trabalhando, você faz um bocado de coisa, arruma, dá um jeito em tudo e você não ganha um XPzinho no final. Você não olha assim, não sobra um brilho em cima e tudo mais, a sua realização é consigo mesmo. E a gamificação, ela traz um pouco disso. Você tem um feedback sobre aquela sua ação que te mostra o quanto ela foi importante, o quanto foi um passo importante na sua vida. Propriedade e posse é uma parte bem interessante, então várias plataformas usam isso de dar itens para a pessoa, então
Ah, você realizou tal ação, você ganhou um item. Seja esse item algo, como posso dizer, um item de posse em si dentro de uma plataforma, ou seja um direito. Ah, então, porque você teve tal ação, você ganhou um mês grátis da plataforma. Isso é uma ação onde é que você dá algo de posse para a pessoa. A parte de propriedade e posse se relaciona bem, às vezes, com a parte de perda e evitação. Então, um aspecto que é utilizado dentro da gamificação, às vezes, é você dar algo para a pessoa, mas se ela, por exemplo, você tem direito a um badge de fundador da comunidade. Só que se você, por acaso, parar de fazer parte da comunidade, você parar de pagar, você perde esse badge porque você saiu da comunidade. Então, a pessoa evita perder esse direito que ela tem e se relaciona à parte de perda e evitação. Influência social e afinidade se relaciona bastante para a parte que a gente conversou de a pessoa que é o socialize, ela gosta de estar na comunidade, então você ter um reconhecimento dentro daquela comunidade, você ter pessoas que você gosta lá dentro, é um elemento bem utilizado. Então, várias plataformas, como vou usar o exemplo do Duolingo, que é bem clássico para a gente, você tem a questão de poder adicionar seus amigos, fazer coisas com eles, compartilhar itens. Então, isso em tudo dentro da parte de influência social. E afinidade entre o carinho que você acaba se desenvolvendo para aquele ambiente que você construiu. Então, você tem uma comunidade lá dentro, e mesmo que, por exemplo, você não esteja mais utilizando tanto, você não quer perder aquilo, porque aquilo tem um significado maior para você. Você tem um carinho pela comunidade, por aquele ambiente que você criou, e cada um desses cordéis vão se relacionando. A parte de escassez e impaciência é bem interessante. Ela é utilizada em muitos jogos, talvez você já tenham tido contato com isso. Então, tem jogos que você pensa às vezes, mas qual o sentido do jogo só deixar eu fazer 5 ações dentro de 2 horas, sendo que o objetivo deles é que eu esteja jogando a toda hora? Entra nessa parte, o fato de você ter que esperar algo recarregar, você ter que esperar algo lançar, então isso é utilizado muito em lançamento de curso, a gente às vezes pode utilizar no PMI, então aí eu vou lançar um curso, mas não vai ser nesse momento, o curso vai ser lançado em tal hora, em tal momento, em tal live, e a pessoa vai estar aguardando, esperando, pensando naquele curso até adquirir ele. Então, a pessoa que poderia simplesmente ter aberto na hora, ter olhado e falado não tem interesse, ela passou várias horas pensando naquilo até chegar nesse momento para poder ter. É uma questão de impaciência, uma questão de escassez, ter coisas limitadas. Então a gente usa até para a nossa comunidade itens onde é que você só ganha uma vez, se perder, a gente às vezes, por exemplo, usa isso em questão de desconto. Então, um desconto que você só tem em determinado período. Ou, se você comprar no primeiro lote, você vai ganhar uma camiseta X. Então, isso daí são tudo um item de escassez que a gente pode ter aqui dentro. Isso pode ser utilizado de diversas formas dentro da gamificação em si. Imprevisibilidade e curiosidade são dois aspectos bem interessantes, então algumas plataformas usam isso de maneira que, por exemplo, quando você entra, você roda uma roleta e você ganha um item especial, algum bônus toda vez que você abre. Isso se relaciona bem com a parte de perda e evitação, às vezes os dois são utilizados juntos. A parte de perda e evitação, a gente pode ver, por exemplo, usar de novo o Duolingo, que ele usa muitos elementos, mas aquele negócio que eles usam do foguinho. Se você não acessar no dia seguinte, todos os dias você perde a sua ofensiva, os seus dias fazendo. Isso é utilizado em várias plataformas e até linkando vários elementos. Então, se você acessar 7 dias seguidos a plataforma, ao final dos 7 dias você ganha X prêmio. Você tem uma medalha de 150 dias acessados seguidos na plataforma. Então, esses daí são todos elementos que se relacionam. Dentro do Octalis, eu não sei se vai estar dando para vocês visualizar bem, espero que sim. A gente tem associado a cada ponto do Octalis, cada um dos 8 core drives, algumas técnicas. Aqui é uma versão bem resumida, que a gente pode estar dando uma olhada, mas ele, na versão do livro do Ricachel, ele traz muitas outras técnicas. E aqui ele traz normalmente um ou dois conjuntos de técnicas relacionados a cada um. Então, o significado épico chamado a gente tem a narrativa, o helenismo, o herói da humanidade, coração revelado. Então, são vários nomes que resumem uma técnica específica para você
conseguir estar trazendo isso para a pessoa. Então, eu comentei dentro do PMI que a gente tem a questão de difundir o gerenciamento do projeto, isso é um significado épico, mas a gente pode expandir isso para diversos pontos. É, empoderamento da criatividade e feedback, a gente traz aqui também alguns pontos, então, desbloquear marcos, controle em tempo real, então, a gente poder fazer uma ação onde é que a gente pode controlar, pode se movimentar, pode modificar o ambiente em si, aprimoramentos, então, a gente fazer uma gamificação onde é que, ao longo do tempo, a cada nível que você passa, você ganha pontos que te dão um aprimoramento em algum sentido, ou desbloqueia algo novo para você. E assim vai se expandindo para cada ponto do Octares. Então, influência social, a gente tem aqui a parte de amizades, então você está podendo fazer a questão da comunidade também, traz aspectos de gamificação, e tudo isso vai se relacionando. Então, para cada um deles aqui tem uma lista bem pequena de algumas técnicas. Dentro do livro do Yuka Shao, ele tem a descrição completa dessas técnicas e exemplos de como pode ser utilizado, além de várias outras. Afinal, eu posso mandar para vocês aqui o livro para a gente conseguir visualizar de maneira melhor. Mas, basicamente, a gente traz esses elementos e, como eu comentei no começo, ao longo do processo, a gente tem que tentar equilibrar eles tanto de acordo com nossos players, quanto levando em consideração alguns aspectos. Um dos principais dele é o que chamam de White Hat e Black Hat. Então, como eu comentei, os 8 core drives são divididos de maneira a trazer sensações para a pessoa. Essas sensações são divididas entre sensações positivas e sensações negativas. Então, a princípio, você olha assim, você pensa e fala, não, então, o nosso a gente escolhe, a gente usa as sensações positivas e não usa as negativas. São sensações negativas e a gente não quer utilizar. Mas, na verdade, não funciona dessa forma. A gente tem que mesclar essas dois elementos de maneira a poder estar equilibrando nossa gamificação. Então, deixando de maneira mais clara para vocês. Quando você faz uma gamificação que usa muito o white hat, você acaba tendo uma gamificação que é muito sazonal. Imagine um jogo, alguma coisa onde é que você gosta, você joga ele por vários anos, mas você acessa assim uma vez por semana, uma vez por mês, pega, ele não te traz nenhum senso de urgência, você não tem vontade de abrir ele, você não tem nenhum aspecto que te faça querer continuar ele assim de maneira mais frenética. Já o ponto contrário, o Black Hat é aquele é mais clássico assim explicar um viral, um jogo viral. Eu não sei se vocês já jogaram algum jogo que foi assim, que surgiu em um dia, algum jogo de celular, alguma coisa assim, passou uns 2 meses de febre e depois parou. E você, apesar de ficar irritado com aquele jogo, você não conseguia parar de jogar. Você jogava, 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 porque você perdia, tentava e tentava. Eu não lembro agora o nome específico, eu tava com ele na cabeça, mas me fugiu, aquele do passarinho que fica saltando entre a divisão dos negocinhos, acho que era Flappy Bird, alguma coisa assim, que foi até bloqueado em alguns pontos. É um exemplo de um jogo que surge, esse mesmo. É um exemplo de um jogo que surge, você fica bem fissurado nele, é alguma coisa que tipo, você quer fazer a toda hora, toda hora, toda hora, e chega um ponto onde é que você cansa, porque não está sendo prazeroso, está sendo mais estressante, e você larga de vez. Então a ideia é a gente equilibrar esses jogos para esses elementos de jogos para que a gente tenha uma gamificação que ela não seja algo onde é que a pessoa vai, eu vou olhar a cada 3, 4, 5, 6 dias, mas também não seja algo que fique frenético na pessoa. Então, a gente vai equilibrando pontos desses dois. Então, se a gente usa aqui um ponto relacionado a desenvolvimento e realização, pode ser interessante a gente utilizar um ponto relacionado a perda e evitação. Então, a gente tenta ir equilibrando esses dois aspectos para que não fique uma gamificação nem sazonal e nem uma gamificação muito frenética, onde é que a pessoa pense somente naquilo e tira o ponto dos outros focos, tira o foco dos outros pontos. Outra divisão que a gente tem, que é bem importante a gente estar levando em consideração para equilibrar, é a motivação intrínseca e motivação extrínseca. Basicamente, motivação intrínseca é o termo utilizado para elementos da gamificação e, de maneira geral, que vem de uma motivação interna sua. Você não faz ela por aspectos internos. Então,
A questão da imprevisibilidade e curiosidade, por exemplo, é algo interno seu, uma curiosidade que você tem, por isso você busca. Já isso se diferencia de aspectos extrínsecos, aspectos que a gamificação vai tentar causar em vocês. Então, por exemplo, o ponto de escassez. A escassez que você tem por conta de algo não é um sentimento que, ah, nossa, eu tô aqui pensando o tempo todo em algo. É porque aquele ponto da gamificação tenta te fazer pensar. Então, a gente tem que estar equilibrando esses dois pontos também. Então, essas divisões do Octavius são bem importantes para que a gente possa fazer uma gamificação equilibrada. Até no nas análises, eles trazem alguns pontos, por exemplo, a gamificação que é utilizada no Facebook, como é que ela equilibra, a gamificação que é utilizada no Duolingo, e como é que ela equilibra esses pontos. Então, através disso, a gente consegue montar uma gamificação equilibrada para o nosso processo. Então, voltando aqui, a ideia é que passando por todas as etapas do 6D, você consiga ter todos os aspectos relacionados à gamificação. Então, opa, pode falar, Renato. Então, Luiz, eu como, ao contrário do Danilo e do Franaí, não sou uma pessoa que gosta muito de jogos, mas me vi num cenário corporativo que eu tive que começar a fazer uma gamificação, né? E aí, com tudo isso que você me passou aqui nessa apresentação, achei muito interessante. Queria ter visto ela antes, antes de ter implementado uma gamificação. Mas, enfim, eu vi que você falou dos gatilhos, né? E aí eu sou também da área de comunicação e da área de marketing. A gente utiliza alguns gatilhos. Eu queria saber de vocês quais são os principais gatilhos que a gente pode utilizar no processo de gamificação. Você falou dois aí, mas queria saber se tem mais algum. E se a gente. E o que a gente pode fazer para manter as pessoas motivadas? Porque, assim, eu percebi que no processo que eu estava instalando, né, no processo de gamificação que eu estava fazendo com o pessoal, eu tinha perfis mais jovens, até 25, 30 anos. Mas eu senti muita dificuldade de engajar esse pessoal. Eu queria que você ajudasse a gente a melhorar esse engajamento das pessoas, principalmente em corporações, né, em organizações. Perfeito. Primeiro, você perguntou dos pontos gerais que mais são significativos. Eu realmente não conseguiria listar alguns específicos. Esses que estão elencados aqui já são os principais. Eu iria mais do estudo, mas eu gosto muito de utilizar o ponto de narrativa. Ele é algo que realmente, pelo que eu já tentei utilizar, funciona bastante. Você consegue trazer significado para a pessoa. O ponto do feedback, que eu também já citei, é bem importante. E eu acho que a parte que mais eu pego dentro da gamificação, até para conseguir manter eles engajados, é a parte de desenvolvimento. Você tem que sentir que as etapas estão sendo concluídas, que essa etapa significou algo e que você subiu o seu nível em alguma coisa. E mais que isso, você tem que conseguir vislumbrar o objetivo final. Então, como eu comentei, é bem importante a gente tentar não cair aquele limbo, aquele processo onde é que a pessoa já está no meio da gamificação, mas ela não consegue ver nunca quando esse processo vai acabar, qual é o objetivo dele, quando é que chega no final. Mesmo que a gente queira utilizar mais de uma gamificação, é necessário às vezes dividir isso em fases. Então, a primeira fase, ela tem um objetivo, a gente vai chegar lá e a partir desse momento a gente vai seguir em frente. Então, a ideia da gamificação não é que, por exemplo, o exemplo que eu comentei das pessoas chegando atrasadas. A ideia é que a gente não precise passar 10 anos com a gamificação para que as pessoas não cheguem atrasadas. É que ela passe por esse processo e depois esse processo divertido se torne um hábito para ela. A gente consiga modificar esse comportamento para ela. Então, depende muito do contexto em si, mas para mim o principal ponto é o desenvolvimento em si, dentro da gamificação, e você conseguir vislumbrar o final. Quando você vislumbra o final, você está engajado, está seguindo através de etapas e concluindo, você consegue manter um engajamento bom dentro de uma gamificação em si. Respondeu mais ou menos a pergunta? Então, o sucesso seria, então, a gente deixar bem claras essas etapas desde o início e a gente Isso. fortalecer essas etapas para as pessoas chegarem naquele ponto e se engajarem para o próximo passo. Perfeito, seria isso mesmo. Claro que tem etapas internas, coisas que a gente pensa assim na nossa cabeça, mas a ideia é que para quem está participando da gamificação, ela consiga sentir que está progredindo. Então, pode ser que você tenha
etapas internas que você colocou, que seja, essa fase vai cuidar de tal problema, essa fase vai cuidar de outro problema. Isso as pessoas não precisam saber, mas você tem que conseguir, por exemplo, botar, a primeira etapa a gente vai estar trabalhando tal coisa, uma etapa de descoberta, gamificação. Depois para essa etapa, não, a gente vai ter uma etapa de desenvolvimento, assim, por diante em si. Então, a pessoa sentir que ela está concluindo etapas, que não é algo eterno, é algo bem importante dentro da gamificação. Legal, obrigada. Nada. Isso, eu posso até trazer um exemplo assim da vida que foi utilizado. Eu sou também faixa preta de judô, e dentro do esporte, antigamente você ia da branca direto para preta. Não porque você passava isso em um ano, mas porque não existia esse processo de evolução em si. E daí foi implementado isso dentro do judô, não por conta de um estudo de jogos, mas por conta de essa visualização desse elemento que também é presente em outros aspectos, e foi implementado o sistema de graduação. E até dentro disso, em alguns esportes, se utiliza o sistema de graus dentro de cada graduação. Então, essa ideia de você estar conseguindo vislumbrar que a pessoa está passando por etapa. Então, é muito ruim você passar, por exemplo, 6 meses, um ano em algo, e você não sentir que avançou nenhuma etapa. É diferente você sentir que avançou um ano, é diferente você sentir que avançou 12 etapas de um mês. Então, você está progredindo naquilo, está vislumbrando o final. Então, acho que iria mais ou menos nesse processo. Sim. Mais alguma dúvida dessa parte, gente? Ficou claro? Perfeito. Então, vou voltar aqui só para a gente falar um pouquinho mais sobre as etapas. Basicamente, a ideia é que dentro desse processo a gente monte uma gamificação completa. Então, objetivos bem definidos, a gente definir bem o público, descrever como é que vai ser o dia a dia, as atividades, as métricas que a gente vai utilizar para isso, desenvolver os loops em si. Deixa eu voltar para a parte. Desenvolver os loops dentro do dia a dia da pessoa. Então, atividades que ela vai realizar. Pensar no aspecto relacionado à diversão, então, o lúdico, o que que vai engajar a pessoa. Esse ponto que a Renata comentou, um ponto que eu já vi muito dentro da gamificação, é difícil você passar essa primeira etapa com a pessoa, então você embarcar ela dentro da gamificação. Então, uma das etapas bem importantes é o contexto, onde é que você introduz o contexto da gamificação para a pessoa. Então, não é algo, uma gamificação não é bom que seja algo que você de um dia para o outro você vai dizer, gente, estamos fazendo uma gamificação, todos entrem, todos façam. Então, você tentar ir etapas e ir acostumando a pessoa com a ideia é muito importante. E ver que isso pode ser algo divertido para ela, que fazer ela comprar a ideia é a primeira etapa. Até comentou também de marketing, a gente, dentro de marketing, dentro da vida, assim, não importa o quão bom é o seu produto, se você não fazer a pessoa comprar a ideia, fazer ela prestar atenção e acreditar que aquilo vai ser bom para ela, a gente não consegue avançar independente do quão bom for. Então, você conseguir apresentar a gamificação, apresentar esses aspectos para a pessoa, como é que vai ser a ideia, que isso vai ser divertido e que isso vai trazer um resultado final bom para a empresa, ou um resultado bom final para ela, é importante. Isso, claro, pode ser um pouco difícil em aspectos quando a gente tem, por exemplo, uma plataforma, onde é que não é o nosso objetivo, vai fazer uma landing page apresentando a gamificação. Às vezes, quando a gente tem uma plataforma, a gente utiliza a gamificação de maneira mais englobada no contexto e de maneira que a gente não precisa explicar. Mas quando é realmente uma equipe, você está introduzindo um processo novo para a pessoa, é algo que é bem importante. E a parte de escolher as técnicas e as ferramentas, a gente passa por todo esse processo, entende quais são as técnicas relacionadas que a gente vai utilizar, relacionadas aos plays, monta a nossa gamificação e revisa tudo para ver se isso está tudo condizente, se está seguindo as etapas, se a gente vai ter um processo e se ao final de tudo isso a gente vai conseguir cumprir o nosso objetivo inicial. Então, se tem alguma dúvida sobre esse ponto, gente, tudo certo? Perfeito. Então, deixa eu passar aqui. De maneira geral, esse seria um conteúdo mais básico. Se quiser, a gente pode marcar alguns outros webinars para englobar, passar um pouco mais, por exemplo, de como é que se implementa em cada uma dessas etapas, mas eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu deixei aqui alguns
contato se vocês quiserem tirar mais dúvidas, quiserem conversar mais sobre o assunto, marcar uma reunião, analisar algum contexto. E também eu deixei aqui um QR Code para os slides, se quiserem baixar. Agradeço bastante pela presença de todos, pessoal. Maravilha, Luiz. Luiz, eu tenho uma perguntinha, e Diga. aí vem muito associada já à sua jornada, e a gente está falando aqui de gamificação. Você teria fácil como comentar ou trazer para a gente exemplos que você teve a oportunidade de acompanhar de aplicação desse sistema de gamificação que foram bem-sucedidos? Claro, posso sim. Eu não consigo compartilhar material aqui que Não, eu sim, sim. vindo preparando para a gente também, em questão quando a gente faz para empresa, para algum ponto, a gente não pode compartilhar o que foi preparado, mas eu posso compartilhar sim. Eu já realizei vários projetos de gamificação ao longo desse tempo, alguns temáticos, alguns mais com texto. Um que eu apliquei, que foi um projeto bem interessante, que ajudou bastante, foi um projeto que eu realizei para uma empresa. O contexto deles é que eles tinham vários aspectos relacionados ao dia a dia que eles faziam, e quando entrou a pandemia e todo mundo passou por remoto, isso passou a ser deixado de lado. Então, vários pontos, as pessoas eram acostumadas a bater o ponto, mas pararam de bater quando entrou a pandemia, entre outros aspectos em si. Então, a gente criou uma gamificação utilizando esse contexto em si. Então, a gente fez entrevistas com os funcionários da empresa, conversou e eles sentiam muita falta do escritório em si, da questão da interação. Eles tinham várias dinâmicas que faziam sentido no escritório e que deixaram de fazer sentido no remoto. Então, eles tinham o hábito de poder dar feedback para as pessoas. Então, eles queriam, eu quero dar um feedback positivo para a pessoa, falar algo que ela fez de interessante. A pessoa escrevia num post-it e grudava na mesa da pessoa um elogio. Então, era um hábito que deixava eles motivados, isso dentre muitas outras coisas que eles faziam no presencial. E isso parou de fazer sentido, se perdeu no remoto e teve até a saída de membros, de coisa. Então, a gente aplicou uma gamificação, que a ideia foi trazer esse contexto do presencial para o remoto. Então, a gente construiu um ambiente usando o Miro, e as pessoas tinham lá dentro do Miro, cada um a sua mesa, elas podiam fazer essa interação em si. Depois a gente fez a evolução desse ambiente para outra plataforma, agora me fugiu o nome, mas ela é uma plataforma que é basicamente um cowork digital. Você consegue andar com seu personagem, fazer Legal. interação, cada um pode modificar a sua mesa, e através disso a gente foi criando muitos outros aspectos. Então, isso foi até bacana que a empresa tinha um quadro geral lá no próprio escritório virtual, onde elas botavam os avisos. Então, só no aspecto que as pessoas não viam os avisos mais, que antes eram no mural, na hora que elas entravam, só não esse aspecto dela conseguir dar o feedback da pessoa, só não até o aspecto dela começar a voltar a bater o ponto, então tinha um lembrete. Então, a gente fez toda essa aplicação para que tivesse essa transmissão do ambiente presencial para o ambiente virtual. E esse foi o contexto. Ela é uma gamificação que não tinha um tema em si, mas ela tinha essa ideia de trazer o ambiente do escritório para a vida das pessoas. Então, foi Bacana, um exemplo bacana. bem bacana que deu para aplicar e a gente conseguiu explorar bem as ferramentas. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta que dá para fazer algo legal. Até essa que utilizo, posso procurar depois o nome e mandar para vocês, me fugiu agora, mas ela é bem interessante que a gente consegue simular espaços, cada um ter o seu negócio e é até semelhante a um Teams. Você consegue ver quando a pessoa está online, quando ela não está online, consegue ter chats lá dentro e responder. Então, foi um exemplo bem bacana de aplicação em si. A gente também já fez muitas gamificações voltadas à questão de vendas, então, metas, bater meta de venda é muito utilizado. Até empresas que não usam gamificação, mas utilizam sistemas semelhantes de metas, de percentual. Então, a gente já gamificou alguns desses e realmente deu para notar um aumento substancial das vendas, do funcionário podendo correr atrás e tudo mais. Então, são alguns aspectos, assim, gerais. Legal. O André deve ser mais uma pergunta, mas eu queria só complementar a minha, que me deu curiosidade. Claro, não precisa entrar em detalhes e tal, mas, por exemplo, esse dessa última organização que você comentou ali, desculpa, que você desdobrou um pouco mais, da questão lá do presencial para o virtual, dessas práticas do ambiente virtualizado e tal.
Nesse contexto específico, a gente está falando de uma janela de quanto tempo? Para toda essa fase de desenvolvimento, aplicação, aceitação e começar a ter essa coleta do feedback ali dos usuários para ver que estava sendo algo positivo. A gente está falando de uma janela de quanto tempo? Só por curiosidade. Para esse contexto, durou mais ou menos 8 meses para conseguir fazer essa aplicação total, desde o coleta inicial, esse contexto, até a coleta do feedback em si. Mas em 3 meses a gente já estava rodando uma versão inicial da plataforma, testando algumas coisas, e em 4 meses já estava assim de maneira geral. Daí de 8 a 1 ano, 8 meses a 1 ano, a gente conseguiu coletar um feedback sim, positivo e ver as melhoras e também fez algumas modificações neles. Então, nesse caso em específico, necessitava de uma gamificação um pouco maior. Claro que a gente não precisou desenvolver uma plataforma no sentido de código, então esse processo poderia durar mais tempo. A gente utilizou já uma ferramenta pronta que muitas vezes ajuda a gente a agilizar esse processo, mas demanda um tempo desde o entendimento do contexto e tudo isso, e varia muito do tamanho do público, né? Essa Claro. empresa que a gente aplicou tinha mais ou menos 20 pessoas. Se fosse uma empresa maior, a gente demandaria, às vezes, uma equipe maior da nossa parte ou uma questão de um tempo maior. Nossa equipe tinha 6 pessoas que fizeram o desenvolvimento completo desse projeto em si. Então, Boa, uma bacana, quantidade obrigado. razoável. André Luiz, fica à vontade, cara. Abre seu microfone e a câmera, por favor. Tudo bem? Boa noite. Luiz, parabéns pela apresentação, muito legal Obrigado. ver as teorias e as técnicas por trás da gamificação, né? Deu para ver que tem muita coisa aí de teoria por trás. Então, vou ficar só nos parabéns, porque o Franaí roubou minha Ah, pergunta. Eu ia perguntar se é do tempo de implementação, tempo de rodar os 6Ds, né, pela sua experiência, né, esse tempo, mas você já respondeu. Então, fica os parabéns aí, tá bom? pô, André, desculpa, cara, mas... Desculpa, perdão, perdão. Gente, quem Imagina. mais? Quem mais tem aí algo a pontuar aqui, trazer de curiosidade pro nosso querido... Ó, a Renata levantou aqui a mãozinha também. Por favor, Renatinha, vamos lá. Esse tema é muito bom, porque por eu ter passado por essa questão da gamificação recentemente, e eu, nesse processo de motivação, eu estava lendo um livro também, que é do Daniel Pink, que é Motivação 3.0. Não sei se vocês conhecem. E ele fala muito dessa questão da motivação, né? O que motiva as pessoas? Durante esse processo, aí minha pergunta vem, né? Durante esse processo de gamificação, quais são os tipos de premiação, assim, que vocês sugerem, ou que uma dessas empresas que você ajudou a aplicar, né, é, é, colocaram, né, para o jogo, assim? Quais são os tipos de prêmios, o que seria sugestivo para realmente motivar? Porque eu penso assim, é uma competição, né? É uma gamificação. Então, as pessoas estão competindo, elas querem algo que seja atrativo. Então, essa premiação seria como? Com o quê? Né? Queria ouvir de você aí, que tem mais experiência. Perfeito. Questão de premiação, complicado definir, né? Depende muito de orçamento e coisa assim, mas acho que mais do que a premiação em si é o significado que você dá para aquilo, para a vitória da pessoa, e o prêmio ser, eu diria, ser algo único para ela em si, não ser algo genérico. Então, a gente já fez alguns testes com algumas coisas, tipo, um voucher de iFood de R$ 100. É um prêmio bacana, a pessoa come na hora, se sente feliz, mas depois esquece. Então, é importante que aquilo seja também uma experiência para ela e às vezes algo que ela pode guardar, algo que faça significado, tenha significado para ela. Uma questão sobre prêmios em si, até dentro da gamificação, tomar cuidado para, dentro da gamificação, o objetivo da pessoa não se tornar somente o prêmio em si. É importante que tenha um significado dentro de tudo aquilo. Um exemplo até que eu dou, eu não vou lembrar agora qual foi o especialista em gamificação que ele fez esse teste. Então, foi um teste feito com uma turma de crianças, então as crianças dentro da turma, elas gostavam de fazer desenhos, gostavam de botar, e eles decidiram fazer um prêmio para quem fizesse o melhor desenho. E eles fizeram isso durante algum tempo. Nesse período, essas crianças desenhavam bem mais, se esforçavam bem mais para desenhar. Mas foi observado que depois que parou de se dar esse prêmio, depois que parou de ter uma premiação, o nível, tipo,
as crianças não queriam desenhar sem receber esse prêmio em si. Então, isso é muito comum em crianças, mas pode acontecer com a gente em si. Então, se a gente faz algo e passa a receber um prêmio por fazer esse algo, às vezes a gente tem essa tendência de não querer fazer isso sem ganhar um prêmio. Então, é um cuidado para não ser o objeto em si a coisa, mas o significado da coisa, de maneira que a pessoa entenda que mesmo se ela não receber um prêmio, o significado se mantém daquilo que ela fez. Sim, Assim, sim. mais ou menos isso. Mas e no livro do Daniel Pink, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da gente tomar muito cuidado com essa motivação, né? Motivar as pessoas à forma, porque ela pode virar ao contrário, as pessoas, justamente o que você falou agora. As pessoas, elas só fazem através daquela motivação. Então, eu vejo muitas empresas, igual você falou, dando voucher, dando até prêmio em dinheiro, né? E aí as pessoas ficam ali condicionadas, né, a realizar certas ações somente se ganhar aquela premiação. Então, eu vejo assim que a gamificação é algo muito bom, mas eu concordo muito com você assim que o valor que a gente dá para isso, o valor que a gente vai dar, e aí isso vai entrar lá no planejamento, no início, né, de como você vai engajar essa pessoa e como ela vai sentir que realmente tem um valor, é muito importante. E ele fala muito sobre isso, sobre você dar algo para a pessoa que ela se sinta realmente valorizada. E não só a parte física, dinheiro, voucher, algo que seja realmente de valor, sabe? E que vai ajudar ela até dentro da empresa. Por exemplo, cursos, né? Coisas que realmente engajem assim, a pessoa, que realmente ela se sinta valorizada. Ou, enfim, são várias coisas. Obrigada, Luiz. O tema é muito bom. Até complementando nesse ponto, que foi até a última coisa que a gente falou, questão de motivação extrínseca e intrínseca. Um prêmio seria algo extrínseco, algo que vem de fora. E já alguns aspectos são intrínsecos, algo que a pessoa se sente motivada, mesmo que não vá ganhar nada, que ela se sente motivada fazendo. Então, quem tem, por exemplo, um perfil de filântropo, que gosta de ajudar as pessoas, ela não ajuda as pessoas porque ela vai receber algo em troca. O processo de estar ajudando a pessoa já é algo prazeroso para ela. Então, esse equilíbrio é algo bem importante. Então, as coisas que você está motivando a pessoa por conta de algo externo que você está oferecendo e algo que você está gerando uma motivação nela por conta de algo que ela realmente gosta de fazer. Então, tá equilibrando esses dois. E aí entra a análise de perfil, né? Você analisar bem o perfil dos jogadores para você entender como você pode trabalhar isso com cada um, né? Porque o que motiva um não motiva o outro, né? Muito Sim, bom. perfeito. Tá. Manda, Danilo. Complementando isso que a Renata falou agora por último, de que os diferentes tipos de jogadores, eu queria saber se você já participou de alguma experiência onde a formação de equipes com players heterogêneos assim foi necessária e qual que é a melhor forma de fazer essa montagem? Seria pegando um perfil de cada um, reunindo players do mesmo perfil? Já passou por alguma experiência dessa? Perfeito. Normalmente, quando a gente lida, seja com públicos muito grandes, onde é que é difícil você montar um público, ou com equipes muito variadas em si, a gente tenta equilibrar os aspectos e utilizar as técnicas que não são, como posso dizer, não são. Sim, bem Convencionais? dentro do. É, não são pesadas em si. E o Caixal, dentro do livro dele, ele define, assim, as técnicas e ele vai dizendo o quão próximo está do nível de um e quão próximo está do nível de outro. Então, tem técnicas que são bem direcionadas para um tipo de jogador e tem técnicas que são um pouco mais gerais ou que você pode usar em quase todos. Então, acho que isso é interessante. Quando você tem um público muito variado, você tenta não fazer uma gamificação muito focada. Você tenta equilibrar as técnicas de todos os core drives em si. Então, até um exemplo que eu fui citando lá no começo, assim, pensando de cabeça, uma competição, ela é focada mais para o tipo de player. Mas se for uma competição em equipe, já entra play e socialize. Se for uma competição em equipe, mas que na verdade você está fazendo. Tipo, vocês estão competindo, vocês são equipes diferentes, mas vocês estão trabalhando no mesmo projeto para entregar um resultado final. Você já começa a abordar elementos de diferentes players de maneira que
existem coisas que vai agradar mais alguns e coisas que vão agradar mais outros, mas de maneira geral, no aspecto, todos vão estar dentro da gamificação e curtindo o processo em si. Então, acho que seria isso, tentar equilibrar bem os aspectos. Porque, assim, puxando para o ambiente acadêmico, né, acaba que você executar trabalhos, provas, acaba sendo um tipo de identificação, porque o aluno está ali para juntando aqueles pontos, né, individualmente, juntando aqueles pontos, seja num trabalho, numa apresentação, de diversas atividades que ele faz, vão compor a nota dele no final do semestre. Então, eu acredito que seja um tipo de gamificação. Mas eu percebo que no ambiente acadêmico o engajamento é muito maior, muito mais forte quando esse trabalho é realizado em equipe, muitas vezes, né? Quando até existe um nível de competitividade entre as equipes, ou até em casos que projetos que são complementares, vamos imaginar, por exemplo, dentro de um curso de engenharia, que são quatro equipes, cada uma responsável por uma célula industrial ou um projeto que complemente o outro. Acho que o engajamento é muitas vezes mais forte, muito maior o engajamento se esse trabalho for desenvolvido em grupo, né? E acho que naturalmente as pessoas é, é, já vão se escolhendo ali com pessoas que têm um perfil bem heterogêneo, né? Que um pode ser, eu esqueci o nome dos termos que você colocou lá dos players, mas assim, cada um com um tipo de habilidade ou um tipo ou uma capacidade de resolução de problema diferente, né? Isso acaba se encaixando, né? E torna assim um ambiente gamificado muito mais engajado por esses alunos, né? Feito. Realmente, dentro do ambiente acadêmico, é muito utilizada essa questão da divisão em equipes. É bem interessante, eu indico, gosto de fazer. Só às vezes a gente tem que tomar cuidado quando faz isso dentro de empresas para não gerar rivalidades internas, né? Nunca é o nosso objetivo, sei lá, você faz uma gamificação que é para melhorar um aspecto, mas no final você termina com dois grupos separados, com eles, tipo, não se conversando em si. Então, Ninguém sai uma na ideia porrada que quando um picolé, rapaz. uma ideia que ajuda nesse aspecto é muitas vezes você fazer rotação de grupos. Então, você faz dinâmicas, então vai ser em grupo, mas em cada uma das etapas você refaz o grupo e põe um grupo diferente. Então, isso daí pode ajudar, assim, até em questão em aspectos de união, tá conhecendo novas pessoas. Isso para disciplinas, aspecto educacional, muitas vezes dá um pouco mais de trabalho, mas em questão de equipe, de trabalho, eu vejo que funciona muito bem. Obrigado, viu, Luiz? Parabéns pela apresentação, hein? Nada, eu que agradeço, Danilo. Boa, gente. Mais alguma pergunta, gente? Se não, vou pedir a quem puder abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinha, para colocar ali nas redes sociais. Coloquei agora há pouco no chat ali o link da pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente saber de vocês, comunidade, quais são os temas relevantes do momento, o que é que vocês acham interessante, para a gente trazer esse drive ali no nosso dia a dia. Também nos sigam nas redes sociais para ficarem atentos ali o que a gente está aprontando aí durante esse ano, tá? E tem a novidade que eu mandei ali também, que é o Linktree, onde tem algumas coisinhas interessantes já para despertar aí a curiosidade de vocês para esse ano, tá bom? Gente, vou tirar aqui o print screen, só queria fazer um comentário que eu tô vendo aqui a queridíssima Maria Cristina Basile Duarte. Hein, Cris? Saudades, viu? Saudades sua, Cris. Então vamos lá, gente. Vou tirar o primeiro print screen aqui. Um, dois, três. Vamos lá, vou tirar mais uma vez. Um, dois, três. Maravilha. Fica aqui meus agradecimentos, os agradecimentos em nome do PMI-DF, capítulo DF, tá? Temos aqui muitas das pessoas das diretorias participando também, mas eu não sei se a Renata Marra quer comentar alguma coisa. Luiz, se quiser complementar mais algo também, para a gente fazer o fechamento, tá bom? Então, eu quero agradecer aí, Luiz, né? Luiz, adorei, tá? Queria ter assistido antes, tá? Para aprender um pouco mais sobre gamificação, teria sido muito bom e muito útil para mim. Mas, assim, gostei muito do tema, achei bem legal. E com certeza, olha, já estou te seguindo lá no LinkedIn. Se eu precisar de uma próxima gamificação, eu vou te procurar, Luiz. Agradecer, foi muito Maravilha. legal, muito bom mesmo, tá? Sua explicação. Muito obrigado, pessoal. Gostaria só de agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco
de conhecimento, experiência, e é uma honra estar aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, fico à disposição. Eu tinha aqui na apresentação meu telefone, meu e-mail, mandei aqui também no chat. Então, qualquer coisa, à disposição. E muito obrigado ao PMI-DF pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, gente. Então, ficamos por aqui, estamos encerrando. Como eu comentei, nos sigam nas redes sociais para ficarem atentos do que a gente está planejando aí para os próximos eventos, tá bom? E se cuidem, tá bom? Fica meu recado também. Foi fantástico ver esse momento de gamificação. A cabeça está fervilhando de ideias aqui, porque eu estou fazendo team build com um time novo, novíssimo. Então, eu tô com várias ideias aqui. Matheus, tá chegando aqui, cara. Quer comentar algo para a gente fazer o fechamento também, Matheus? Boa. Franaí, obrigado. Estava em outra reunião com a Ana, mas eu imagino que tenha sido fantástico aqui. Obrigado, pessoal, por ter ficado até este momento, até o encerramento aqui do evento. Depois eu já falei aqui com o Luiz que eu perdi, mas qualquer dúvida que eu tiver, eu vou acionar ele direto e terei muitas, porque eu tenho muito interesse no tema. Então, muito obrigado, pessoal, por terem participado. Convido vocês a continuar acompanhando o PMI-DF e, mais do que isso, a ajudar a construir a comunidade que somos, né? Trazer os feedbacks, o retorno, né? O que que vocês estão ganhando aqui com a comunidade, o que vocês acham que a gente deveria fazer para agregar mais valor a quem nos acompanha. E conte com a gente o que vocês precisarem, eu aqui estou à disposição, assim bem como todo o time de voluntários aqui do PMI-DF. É isso, Fantástico, Fran. fantástico. Gente, boa noite a todos e nos vemos no próximo encontro. E como tem uma amiga que fala, coisas boas acontecem a quem se junta ao PMI BF. Até logo, até mais. Tchau, tchau. Até mais, Tchau, pessoal. tchau.